Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem. Bom, aula passada nós falamos um pouquinho sobre o sistema nervoso dos vertebrados e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre estímulos, resposta aos estímulos. Bom, o meio ambiente, ele oferece estímulos e os seres vivos precisam responder a esse estímulo. Os seres vivos precisam perceber esses estímulos para conseguir sobreviver. E disso depende a sobrevivência de cada um dos seres vivos. Por exemplo, é necessário que os seres vivos percebam a variação de temperatura. É necessário que eles percebam o cheiro, o aroma para buscar alimentos. É necessário que eles percebam o gosto para se familiarizar. É necessário que eles, não todos, mas pelo menos percebam a luz. Existem animais que são sensíveis à luz, então eles precisam ter alguma coisa no corpo que possa sentir essas coisas. Eles precisam ter no corpo algo que possa captar que a temperatura mudou, algo que possa captar para eles que aquele cheiro ali é do alimento ou que aquele cheiro foi emitido pela fêmea para acasalar. Então eles precisam desses órgãos ou dessas células, no caso de alguns animais, dos sentidos, né, para poder fazer aí, para poder sentir que essas coisas mudaram, para poder sentir esses estímulos, ok? Por exemplo, as plantas são capazes de responder aos estímulos da natureza. Então, a planta ela responde com movimento ao estímulo dado pelo ambiente. Isso, na verdade, que a planta faz, nós não podemos chamar de sensibilidade. Por quê? Porque a planta, ela não tem sistema nervoso. Então, se a planta não tem sistema nervoso, ela não tem essa sensibilidade. No entanto, a planta tem hormônios dentro dela e esses hormônios captam a intensidade da luz. Eles captam aí que tem alguma coisa mudando no ambiente e ela responde aí com movimentação, tá? Então, se ela responde, isso tem um nome. Esse nome chama-se irritabilidade. Não sensibilidade, porque ela não tem células nervosas, mas irritabilidade, porque ela responde aí se movimentando. Além disso, bactérias também podem reagir a algumas características do ambiente. Por exemplo, bactérias heterotróficas que não fabricam seu próprio alimento sabem o lugar que tem que ficar ali no solo. Então, elas ficam ali próximas de raízes das plantas ou próximas de matéria orgânica para elas poderem absorver essa matéria orgânica. E como elas sabem que elas têm que ficar ali próxima? Através dessa resposta que o corpo dá, através aí da relação que elas têm com o ambiente, ok? Então elas têm estruturas, todos os seres vivos têm, né? Estruturas que falam para ela que elas devem ficar ali próxima das raízes das plantas. Apesar da bactéria ser bem simples, todos os seres vivos, e elas também, sabem o lugar que elas têm que ficar ali no solo, porque elas têm estruturas que avisam isso a elas, estruturas que captam alguns estímulos, tá? Bom, além de bactérias, existem também protozoários, como por exemplo os paramécios, que são sensíveis ao tato. Então, se você tocar num protozoário desse, ele se movimenta.
Por que que ele se movimenta? Porque ele tem estruturas sensíveis ali ao toque, ao tato, ok? Então, durante o ciclo de vida deles, eles têm essa sensibilidade aí ao toque. As amebas, durante o ciclo de vida, existem momentos que ela consegue perceber o perigo. Então, quando ela percebe o perigo em condições ambientais desfavoráveis, então ela percebe que o meio ambiente não está favorável para ela. O que que ela faz? Ela fica numa forma mais resistente chamada cisto. Essa forma de cisto é mais difícil para que ela morra. É uma forma mais resistente que ela apresenta. Como que ela sabe que tem que ficar nessa forma? Porque ela tem estrutura que detectam que o ambiente está desfavorável, ok? Então, todos esses seres vivos que eu acabei de falar para vocês têm estruturas que mostram que alguma coisa está errada. Se você tocou ali no protozoário, ele sente que é um perigo para ele. Como ele sente? Porque ele tem estruturas sensíveis ali ao tato, ok? As plantas, os hormônios delas mostram também como está o ambiente. Então, a planta, ela reage de alguma forma, tá? Bactérias sabem o lugar que tem que ficar ali. Por quê? Porque tem estruturas que mostram para ela o lugar que ela tem que ficar. Então, como vocês podem perceber, eles possuem estruturas que mostram tudo isso para eles. As euglenas, por exemplo, pessoal, que é um tipo de alga, não sei se vocês lembram quando nós aprendemos sobre algas, mas as euglenas, um tipo de alga, também tem uma estrutura que detecta a variação de luz. E isso ajuda ela a, por exemplo, ter uma eficácia quando ela for fazer fotossíntese. Bom, vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre os sentidos dos invertebrados. Lembra? Quem são os invertebrados? Insetos, quinidários, que são anêmonas. Bom, tem também os moluscos. Então, tem vários aí invertebrados que vocês devem se lembrar muito bem. Os invertebrados, eles têm uma variedade muito grande de estruturas receptoras e essas estruturas são sensíveis aos estímulos. Esses estímulos podem ser mecânicos, como toque, vibração, sons, e também sensíveis a, por exemplo, como que eu posso dizer, substâncias químicas que podem ser prejudiciais. Por exemplo, imagina um quinidário, uma anêmona. A anêmona, quando você toca nela, ela consegue, por exemplo, guardar ali ela tem células sensoriais que permite que quando você toca ela, os tentáculos dela se guardem. Então, imagina uma anêmona com os tentáculos todos para fora. Quando você toca nela, elas têm células sensíveis ao toque. Quando você toca nela, ela guarda todos aqueles tentáculos. Então, elas têm ali um órgão do sentido, ok? Existem animais também que são sensíveis à luz. Então, eles têm uma estrutura fotossensível, ok? Existem animais, no caso de quase todos os invertebrados, que eles têm estruturas chamadas estatocistos. Essas estruturas têm mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores percebem diferença em toque, então percebe aí diferença de vibração, percebe o toque, percebe variações de temperatura como o som. Então, esses estatocistos que tem nos invertebrados têm mecanorreceptores e esses mecanorreceptores detectam som, vibração, toque, ok? E nesses estatocistos também tem quimiorreceptores. E esses quimiorreceptores detectam substâncias químicas que estão na água ou que estão no ar, que podem ser substâncias químicas
que eles precisam ou podem ser substâncias químicas que fariam mal para eles, ok? Então gravem isso na cabecinha de vocês. Mecanorreceptores detectam vibração, sons, toque, e quimiorreceptores detectam substâncias químicas presentes na água ou presentes no ar. E esses mecanorreceptores ou quimiorreceptores estão dentro dos estatocistos dos invertebrados, ok? O polvo, por exemplo, ele tem uma visão muito privilegiada, então ele tem uma visão muito boa. Essa visão é um órgão do sentido que ele tem. Os paramécios, eles têm mecanorreceptores que detectam a vibração, os sons, e tem também, do lado da cabeça, quimiorreceptores, ok? Então, esses animais são assim. Acho que eu falei paramécios para vocês, mas o nome correto é planária, tá? Eu acabei confundindo na hora de falar. As planárias, não paramécios, tá? Não lembro se foi paramécios que eu falei para vocês, mas as planárias, elas têm os mecanorreceptores aqui na cabeça e os quimiorreceptores ao lado, que detectam aí substâncias químicas e detectam também variação na luz, ok? Quando nós falamos desses assuntos de resposta aos estímulos do ambiente, é muito importante vocês lembrarem dos insetos. Por quê? Porque os insetos, eles têm estruturas especializadas nisso. Por exemplo, borboletas e mariposas possuem pelos sensoriais e esses pelos sensoriais detectam a presença de água, detectam sabores, odores, ok? E existem também alguns insetos que possuem antenas. Essas antenas também detectam vibração no ar, detectam... Então, essas antenas servem para tudo isso e também para auxiliar no equilíbrio desses insetos. E além disso, os insetos possuem óleos compostos. O que é isso, gente? Óleos compostos, imagina vários... Lembra daquela figurinha que é formada por 6 lados que vocês aprendem na matemática? Imagina vários daqueles, de forma hexagonal, juntos, milhares. Então imagina milhares daqueles negocinhos assim que vocês aprendem, milhares daquelas formas hexagonais que vocês aprendem na matemática, junto, formando um olho, tá? Cada um desses mostra para os insetos o que está acontecendo. Então são os olhos do inseto. E esses olhos permitem a eles enxergar perfeitamente, ok? Inclusive as cores eles conseguem enxergar. Estudos mostram que eles enxergam como mosaico, ok? E falando agora de minhocas. Minhocas e também estrelas do mar. Elas são bem simples, ok? Elas apresentam apenas fotorreceptores que detectam aí a mudança da luminosidade. Na página 20, tem uma pesquisa bem simples de se fazer sobre os sons, que eu quero que vocês façam. Na página 21, tem um textinho para vocês lerem e responderem a questão da página 21. E responderem também a continuação dessas perguntas a respeito do texto na página 22 e responder 3 questõezinhas do tipo ação que estão na página 22. Essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem, podem ficar à vontade para perguntar, ok? Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.